governador Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Viva! Viva Lima! Viva! Viva! Lima! Viva Jura! Viva! Jura! Para a alternância do poder, disciplina e coesão. Para a alternância do poder. Muito obrigado a todos. Membros da Comissão Política para a alternância do poder, lealdade, disciplina, coesão. Excelentíssimo vice-presidentes do partido, digníssimo Sr. Secretário-Geral, distintos membros da Comissão Política do partido, prezados convidados, mais velhos, mais velhas, jovens, caros membros da imprensa aqui presentes, angolanas e angolanos. Começo por saudar calorosamente todos os membros da Comissão Política, na sua grande maioria em representação dos órgãos intermédios e de base do nosso partido, vindos dos mais recônditos cantos do nosso vasto país, a quem auguro que tenham feito uma excelente viagem e trazido a força e o entusiasmo contagiantes das bases partidárias para esta reunião, que representa a reafirmação da cultura democrática da UNITA. Saúdo também, de forma especial, os companheiros que vêm da missão externa, que tenham feito também uma excelente viagem. E é uma grata satisfação ter-vos aqui nesta reunião. Saúdo os distintos convidados que nos prestigiam com a sua presença nesta sessão de abertura desta reunião da Comissão Política da UNITA. Não posso, com a beleza das canções, deixar de endereçar uma mensagem muito especial para o DAP da Lima, que nos brindou com cultura, com a cultura e com a beleza das vossas canções. Muito obrigado. Há 5 meses que estivemos neste lugar para, em sede da 4ª reunião ordinária, analisarmos as atividades desenvolvidas em 2024 e projetarmos as ações para este ano de 2025, que já vai no seu 5º mês. O Estatuto do Partido, no seu artigo 27º, determina que a convocação do Congresso deve ser antecedida de uma audição da Comissão Política, o órgão deliberativo no intervalo dos congressos, ao qual compete, entre outras, a incumbência de velar pela aplicação da linha política do partido, do seu programa e da estratégia, bem como supervisionar a atividade dos órgãos. É, portanto, no cumprimento desta prerrogativa estatutária que se reúne pela primeira vez nesta modalidade, esta Comissão Política, em sede da qual será feito o balanço das atividades desenvolvidas no período que vai de janeiro a maio de 2025 e mandatar o Presidente do Partido a convocação do 14º Congresso Ordinário da UNITA, que, como sabeis, e ainda segundo os estatutos, deve ocorrer dentro dos próximos 6 meses. Minhas senhoras, meus senhores, caros companheiros, a presente reunião da Comissão Política tem lugar no momento em que a conjuntura política, social e económica não conheceu, infelizmente, melhorias nos cenários que vivenciamos e analisamos quando, em dezembro
passado estivemos aqui reunidos e neste órgão, pelo contrário, agravaram-se os níveis de indigência no nosso país. Aumentou o número de cidadãos angolanos que recorrem aos contentores de lixo à procura de restos de alimentos. O desemprego continua em alta, infelizmente. Cabe a nós todos tudo fazermos para que este cenário se possa inverter. Por parte do Executivo, tem deixado a deriva e sem esperança e entrega a sua sorte à imensidão da nossa juventude, a imensidão das famílias do nosso país. Também a classe empresarial, que poderia concorrer com as suas iniciativas, com a sua ação e criatividade para o alívio do elevado desemprego. Esta classe anda sufocada por falta de apoios e falta de segurança jurídica. Razão esta última que continua a manter imensos investidores longe do mercado angolano. As famílias apostadas na agricultura familiar, a principal alavanca da economia de um país, enfrentam enormes dificuldades. Não têm amparo por parte do seu governo e não encontram incentivos atrativos por parte dos bancos comerciais. Por este andar, a tão propalada diversificação económica não tem passado de uma miragem. A exemplo de muitas outras iniciativas económicas que o atual Executivo tem apresentado ao nosso país. Angolanos e angolanas, caros companheiros, no domínio estritamente político, continuamos a assistir à degradação do Estado democrático e de direito. Uma situação que se exprime na prática pelo comportamento diário dos tribunais, que agem em completo alinhamento com o poder político. Basta tomarmos como exemplo mais recente o acordo do Tribunal de Relação de Luanda, que deliberou de modo tão célere que não existe exemplo neste país contra a realização do diálogo nacional sobre o pacote legislativo e eleitoral de iniciativa da Ordem dos Advogados de Angola. Foi uma clara demonstração da violação do princípio de independência dos juízes, previsto no número 1 do artigo 179 da Constituição da República de Angola, segundo o qual os juízes são independentes no exercício das suas funções e apenas devem obediência à Constituição e à lei. Tomamos boa nota da reação unânime dos antigos bastonários da Ordem dos Advogados de Angola e da Associação dos Profissionais que condenaram e consideraram inconstitucional e ilegal o impedimento do diálogo nacional pela sociedade civil sobre o pacote legislativo e eleitoral. Os órgãos de comunicação social públicos tornaram-se entes de competição política, obedecendo a ordens do partido no poder, ao qual favorecem, atribuindo mais tempo e espaço nas suas grelhas informativas. Deixaram de ser intermediários e deixaram de ser facilitadores. Tornaram-se num bloqueio ao direito que os cidadãos ou as mais diversas instituições públicas ou privadas têm de exprimir e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado, sem impedimento e sem discriminações. O exercício da nobre profissão do jornalismo nos órgãos tutelados está sujeita à censura de natureza política. Deixou de ser assegurada a objetividade, a isenção da informação, bem como deixou de ser salvaguardada a liberdade de expressão e de pensamento nestes órgãos, aos quais os atores políticos deveriam todos ter acesso livre e todos ter acesso igual. Ainda no domínio político, não deixa de ser preocupante o facto de continuarmos a assistir a atos de violência em que o governo usa a polícia, em que o governo atira os agentes da polícia contra os cidadãos, que por razões legítimas se manifestam, reivindicando este ou aquele direito
legalmente protegido. A manifestação do MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, que visou reivindicar o acesso à escola, reivindicar carteiras, livros, condições de saneamento básico e outras nas escolas públicas, é o exemplo mais recente. Bem como a carga policial que conheceu a manifestação, que visou alertar sobre violações à liberdade de imprensa e exigir eleições livres e transparentes, com um saldo de 21 feridos na cidade do Caxi. Foi violência gratuita e totalmente desnecessária. Violência ordenada para limitar direitos constitucionais, a que a sociedade deve começar a responder com a respectiva responsabilização criminal dos autores e mandantes, pois estes, sim, violam as leis da República e a Constituição ao agir deste modo. Devo informar a Comissão Política que o Grupo Parlamentar da UNITA realizou as suas 12ª Jornadas Parlamentares em Cabinda, numa iniciativa que visou a reafirmação do compromisso do nosso partido com as aspirações da paz, democracia, justiça, liberdade e felicidade. Foram contactados os mais variados estratos da sociedade cabinda, nos 10 municípios que compreendem a província. É com satisfação e sentido de responsabilidade que informamos a Comissão Política que, durante a interação mantida com diferentes sensibilidades sociais em Guinda, o Grupo Parlamentar da UNITA colheu subsídios relevantes e recebeu a aprovação do seu projeto de lei da autarquia supramunicipal para Cabinda, que visa conferir à Cabinda autonomia política e administrativa. Estamos perante uma iniciativa louvável que tem como fim último a resolução por via pacífica da situação de conflito em Cabinda. É a contribuição da UNITA. É a contribuição da UNITA para este desidrato. Caros compatriotas, no que respeita à UNITA, estamos completa e profundamente empenhados na busca de soluções para a atual crise que afeta o nosso país e para a qual o Executivo não tem sido capaz de vislumbrar caminhos apropriados. Nós estamos convencidos que é pelo diálogo abrangente e desinteressado, envolvendo todas as sensibilidades da nossa sociedade, que devem ser encontradas soluções cabíveis. Foi na busca deste diálogo institucional que tomamos a iniciativa de solicitar uma audiência ao Presidente da República, que ocorreu no passado dia 13 de maio do ano em curso. Procuramos alertar para o evidente descarrilamento para que se está a conduzir o processo democrático e apontar soluções, abordar o ambiente político crispado que se vive no país e apelar para a necessidade de consenso na aprovação do pacote legislativo eleitoral, perante a tentação de serem impostas ao país leis que não garantem nem lisura, nem transparência nos processos eleitorais. Esta iniciativa do Governo, que atenta gravemente os pilares da transparência e nega a participação universal aos angolanos, ao pretender impor o bilhete de identidade como único documento de acesso ao voto, quando todos sabem bem que muitos angolanos, cerca de 40%, não possuem bilhete de identidade. O que move um governo a negar o direito e pretender ganhar antecipadamente vantagens eleitorais? Quanto a nós, o medo. Sim, o medo do amanhã. A consciência de uma desenfreada acumulação de património individual, esquecendo o interesse coletivo, negando as reformas, a adulteração das regras da transparência, só pode encontrar no medo a sua justificação. E por isso mesmo, nós procuramos incutir a cultura do diálogo, a cultura da convivência, a cultura do conhecimento, a cultura da irmandade, para que o medo se esbata e para que
transição democrática para o país não fique refém dos médios de um quantos e que se deve dar a realização do país de todos. Compete-nos mostrar que este tipo de iniciativas só piora a realidade atual. O caminho do precipício não deve ser opção e não será, certamente, portador de soluções. A solução são as reformas que todos pedem e todos esperam. A solução é o diálogo institucional permanente. A solução está na democracia participativa e na cidadania reconhecida. Compete-nos a todos colocar o nosso tijolo neste edifício a que nós chamamos Angola. Uma Angola de todos para todos. Nós procuramos cumprir com o nosso dever de uma oposição responsável e democrática. E amanhã, se avançar para a pressão pública, se avançar para as manifestações, parte consciente de tudo o que é feito pela via do diálogo para evitar. Amanhã, se apelarmos às reivindicações públicas, será exclusiva a responsabilidade de quem virou as costas do diálogo. E não somos nós, de certeza. Apraz-nos o facto de termos trabalhado com as mais diversas organizações da sociedade civil, de termos efetuado uma ampla auscultação com as forças vivas da sociedade, na definição dos conteúdos das iniciativas legislativas enviadas ao Parlamento. Aliás, este é o apanágio da UNITA e não nos parece possível estabelecerem-se as mínimas comparações entre a UNITA e o partido de regime. Não se pode comparar a UNITA com o partido de regime. A nenhum nível. A nenhum nível. Com coragem, decidimos abraçar a democracia interna. Respeitamos os mandatos e os limites. Apesar dos elevados custos, que muitos apelidam de ingenuidade da UNITA, temos mostrado ao país que não temos uma visão partidária do Estado. Se isto é ingenuidade, bem haja a ingenuidade. Temos mostrado ao país que sabemos trabalhar com os diferentes de nós. Muitos são os exemplos de partilha e de cedência de espaços à sociedade. A ampla frente para a alternância democrática foi uma aposta convicta do nosso Congresso, enquanto outros continuaram a afirmar que só governam com os seus militantes. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. É enorme a nossa diferença e dirigimos-nos ao país. Reconheçam com coragem e firme opção pela edificação de um Estado democrático e de direito em Angola, a única via para a estabilidade, para o desenvolvimento e para a felicidade dos angolanos. Esta é a via da UNITA. Nós estamos preparados para governar este país. Nós estamos preparados para bater os muros partidários dos nossos interesses. Nós temos demonstrado em todas as vias e de todos os meios que não nos podem comparar. Não nos devem comparar com quem se nega ao diálogo, com quem leva os muros partidários, com quem dá autorização ao presidente da CNE para legislar sem autorização, para que em cada ato eleitoral substitua a administração eleitoral pelos serviços de inteligência. Não pode mais voltar a acontecer. Não pode. Nós estamos
responder à esperança dos angolanos. Mas para tal, temos de estar todos unidos e lutarmos contra a opacidade do Estado. Devemos promover a accountability, combater a corrupção, promover a transparência e incentivar a fiscalização por parte do cidadão e recusar veementemente quaisquer tentativas de retirar aos deputados o direito de exercerem em nome do povo a fiscalização das instituições. A UNITA está capaz de liderar e de servir, simultaneamente, porque é possível liderar e servir. A UNITA e os parceiros da Frente Patriótica Unida sentem a nobre missão de continuar a procurar a ampla frente para a alta massa, para realizar o golpe. Finalmente, quero exprimir em nome do nosso partido e no nosso próprio a nossa solidariedade para com as famílias das mais de 600 vítimas mortais da epidemia da cólera, que tem assolado o nosso país, sem que as autoridades competentes consigam travar a expansão deste mal pelo país. Vamos celebrar o 50º aniversário da independência com este cenário, que denota graves debilidades do Sistema Nacional de Saúde. Há de fazer melhor. Há de aplicar melhor as disponibilidades financeiras do país. Entre investir na saúde e ir para as festas, não há opção difícil de se fazer. Deve-se investir na saúde para todos, na salvação das vidas de angolanos. Declaro aberta a reunião da Comissão Política e formulo votos de profícuas discussões. Que Deus nos acompanhe nestes debates. Muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Yeah, yeah, yeah. Minitono mau vanji bunji konsukwa fwenu vuli kilangin lonje